20 de janeiro de 2014. Romarinho e Guilherme marcam contra a Lusa e encerram o jejum de vitórias do Corinthians na reestreia de Mano Menezes. São Paulo decepciona e é derrotado por 2-0 pelo Bragantino fora de casa. Palmeiras vira sobre o Linense e mesmo com desfalques começa bem o ano do centenário. Com gol do jovem Gabriel, Santos estreia com vitória sobre o 15 de Piracicaba. Amanhã o Peixe volta a campo pelo estadual. FIFA faz nova visita aqui na Arena Corinthians. E diferentemente do que acontece no exterior, Jerome Valk elogiou o Brasil. E ainda, Sharapova e Serena Williams são eliminadas do Australian Open. E os gols dos principais campeonatos europeus. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Nesta semana, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, fará uma série de visitas aos estádios brasileiros que receberão jogos da Copa do Mundo. A turnê começou hoje no palco da abertura do Mundial, a Arena do Corinthians, em Itaquera. E o Felipe Sboril acompanhou a visita. Esta segunda-feira foi dia de mais uma visita da FIFA à Arena Corinthians. A primeira deste ano de 2014, há pouco menos de 5 meses para a abertura da Copa do Mundo. Já estão concluídos 97% dos trabalhos aqui na Arena Corinthians. E nessa visita, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, diferentemente do que faz quando não está aqui, elogiou o Brasil. Principalmente depois da polêmica protagonizada pelo presidente da entidade, Joseph Blatter, que andou falando mal dos atrasos nos estádios. Durante a coletiva, Valk desconversou sobre o chute no traseiro do Brasil. Olha, essa é a minha primeira visita ao Brasil e a São Paulo neste ano. Hoje, irei ainda a Cuiabá e depois a Curitiba. Mais tarde, terei uma visão geral sobre a organização do Mundial. Daqui para frente, uma vez por mês estarei no Brasil para que tudo possa sair bem. Sabemos da importância que essa abertura da Copa possui. O acidente ocorrido no último dia 27 de novembro do ano passado atrasou a entrega do estádio. A nova data de inauguração já está confirmada. Temos algumas pendências que vocês sabem por causa do acidente, mas graças a Deus já está tudo liberado e até o final do mês já tiramos uma peça que foi danificada aí. No máximo 15 de abril será a inauguração oficial e após isso vamos fazer os eventos entre segunda quinzena de abril e março e maio, os eventos que tanto o governo do estado como a prefeitura e a FIFA exigem para a mobilidade, segurança, tudo isso. O secretário-geral da FIFA lamentou o atraso provocado pelo acidente. Hoje o estádio deveria estar pronto. É o que estava previsto, mas, infelizmente, ocorreu o acidente. No primeiro minuto em que soube da fatalidade, a FIFA manifestou seu apoio à cidade e ao estádio. As coisas estão bem encaminhadas e ainda há trabalhos a serem feitos onde o acidente ocorreu. Os 20 mil lugares das arquibancadas móveis foram confirmados nessa reunião de segunda e ficarão a cargo da iniciativa privada. Com pouco tempo para a realização de testes, Valk ainda jogou a responsabilidade para a torcida do Corinthians. Temos certeza que teremos alguns eventos testes com vários estágios diferentes de lotações e até mesmo com a capacidade total. But we have a strong team which is supported by thousands of fans. Nós temos um time forte com milhares de fãs corintianos que poderão fazer os testes necessários. O Corinthians é o melhor time para isso. Com ou sem atraso, é certo que no dia 12 de junho a seleção brasileira vai desfilar o futebol pentacampeão nesse gramado, na abertura da Copa do Mundo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Cada vez mais, quando se pensa em política, você pensa em dois discursos. O que é o real, de fato, que normalmente é utilizado nos bastidores, é aquele oficial.
No oficial, tá tudo sempre muito bonito, sempre lindo, tudo vai dar certo, blá, blá, blá. Mas, na verdade, a FIFA está preocupada, sim, com o andamento das obras no Brasil, com a organização da Copa no Brasil. Há mais de 7 anos, o Brasil foi escolhido e está tudo atrasado. É verdade que a Arena Corinthians teve seu atraso por conta de um acidente. Mas todos nós lembramos também o tempo que demorou para escolher a São Paulo como sede da abertura, para escolher esse estádio do Corinthians como palco da abertura. Enfim, uma novela, Flávio. A Copa, para inglês ver, vai ser bonita, não tenho dúvidas disso não. Ou seja, os jogos nos estádios de futebol, ponto. Agora, os arredores, toda aquela conversa de legado. Tem gente que aliás, tem brasileiro tão apaixonado que ele não gosta de ouvir a realidade ou não gosta de ver a realidade. E a realidade é legado. Nenhum. Ninguém vai ver. Boa noite, Celso. Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, isso eu já falei antes da Copa ser escolhida no Brasil. Verdade. A Copa foi feita aqui no Brasil para que se roubasse muito e tudo está sendo cumprido. Teremos belos estádios que não serão bem aproveitados, ok? Estive recentemente no estádio do Sporting. 10 anos, já tem vazamento pra caramba e tal. Filas no estádio do Futebol Clube do Porto, estádios maravilhosos, só que a infraestrutura não funciona. É o que vai acontecer aqui no Brasil. Vão deixar bando de uniformizado entrar, vão fazer rolezinho nos estádios, vai ser aquilo que a gente já sabe, vai virar mesmo esculhambação, mas os estádios vão funcionar. Agora, legado. Ali na Zona Leste ainda acho que vai sobrar alguma coisa, pelo menos ali na região, na entrada de acesso à Arena São Paulo. Mas o resto não vai sair praticamente nada. Os próprios políticos de Manaus falaram que não sabem o que fazer com o estádio, né? Depois da Copa. É. Bom, recentemente o governo brasileiro e o presidente da FIFA, Josef Blatter, afirmaram que a Copa do Mundo no Brasil seria a melhor de todos os tempos. É isso que nós queremos saber na enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Você concorda que a Copa no Brasil será a melhor de todos os tempos? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Depende para quem, né? Pro bolso de quem? Ou do ponto de vista, né? Se é do ponto de vista técnico, do espetáculo, enfim. A África do Sul já não foi nenhum exemplo de organização de Copa do Mundo. Saiu a Copa. O Brasil, eu acho que vai ser um pouquinho pior que a África do Sul. Então, eu vou olhar pelo lado técnico. Pelo aspecto técnico, acho que dá para ser a melhor Copa de todos os tempos, sim. Algumas seleções que tradicionalmente jogam feio, recuadas, estão jogando para frente. A Suíça é uma delas. A Argélia, a Bósnia estão jogando ofensivamente. A Bélgica vem com uma bela seleção, além das tradicionais. Tecnicamente vai ser legal. O resto a gente já sabia, então também não dá para você cobrar aquilo que você já sabia que ia ser desse jeito. Mas é isso aí. No primeiro clássico do Campeonato Paulista, a Portuguesa recebeu o Corinthians no Canindé repleto de alvinegros. E com a maioria da torcida a favor, o Timão venceu a primeira sob o comando de Mano Menezes e encerrou o longo jejum de vitórias do clube. É o cruzamento de Wendel, cabeçada de Romarinho. Gol! Bate no peito e vai na galera mostrar quem ele é. Passados 34 exatos do primeiro tempo. Wendel cruzou, levantou Romarinho na boa, Corinthians 1-0. Edenilson vai levantando, Rodriguinho outra vez, chega nela, Valdomiro vai junto, ele chutou, bateu no próprio Valdomiro, sobrou para Edenilson, atenção, olha atenção, a cabeçada, gol de Guilherme, um lindo gol do Corinthians, Guilherme, 40 minutos justos do primeiro tempo, Portuguesa. Leandro tá lá, olha o gol. A bola chegou. Gol de Henrique, camisa 9 pelo time da Portuguesa. 47 minutos, 47 do primeiro tempo. A bola rasteira foi tocada. Tentou Walter chegar nela, mas não deu. Rede e Portuguesa faz o seu primeiro. O Corinthians teve 2 chances claríssimas e fez. E nós tivemos 3 ou 4 e não fizemos uma só. Então são detalhezinhos, né?
do poder de um e de outro. Mas nós vamos chegar próximo disso. E a hora que a confiança chegar no estágio que nós precisamos, de repente nós podemos chegar mais à frente, brigando de igual para igual. Precisa de tempo, precisa de muito trabalho e precisa das coisas acontecerem de forma positiva, né? Corre-se o risco de não acontecer? Corre, mas eu tenho que acreditar que posso, que podemos, né? Não é que posso, que podemos. Gostei da estreia, gostei mais do primeiro tempo e a equipe soube propor jogo, trabalhou bem a bola, saiu com qualidade de trás. O segundo tempo já caiu o ritmo do jogo, que também é natural. Teve um período que o jogo ficou muito aberto, lá e cá, então já não gostei, porque a gente estava ganhando de 2-1 e não pode ficar lá e cá quando você está ganhando de 2-1, o jogo fica muito perigoso. Mano, quais os seus planos para o Alexandre Pato? Mais do que isso, dá para o Pato jogar junto com o Guerreiro ou eles brigam pela mesma posição? Não. O Pato pode jogar com o Guerreiro, pode jogar na posição do Guerreiro. Quando você joga com... Exatamente por isso foi a escolha de 4-4-2. Porque quando você joga 4-4-2, dois atacantes como eles podem jogar juntos. Claro que é muito cedo para você fazer qualquer avaliação um pouco mais rigorosa. Foi o primeiro jogo e ainda numa pré-temporada. Mas pelo que eu vi, eu gostei do Corinthians. Me parece um Corinthians, comparado com aquele do ano passado, um Corinthians que busca mais o jogo, um pouco mais veloz e acho que vai dar jogo. Eu sempre disse aqui, o Corinthians não contratou, é verdade, mas tem um bom elenco. Você não pode, da noite para o dia, desqualificar um grupo que foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. Quer dizer, você não pode fazer isso. Então, apesar de o Corinthians não ter ido ao mercado, tem não só um bom time, tem um bom elenco, Flávio. E não vai decepcionar na temporada, não. Concordo, gostei também da movimentação. Primeiro tempo, né? Segundo tempo não aconteceu nada, porque todo mundo descansou. Estamos em pré-temporada, mas a movimentação foi legal, o Mano está mexendo uma coisinha ou outra, e tem que dar uma ajustada mesmo. Mas eu creio que o Corinthians poderá ter um bom ano. E a Portuguesa, com todas as dificuldades, ficou longe de ser uma decepção. Sim. Os dois atacantes lá, o Leandro e o Henrique, eles deram trabalho. Daqui a pouquinho o Guto Ferreira também dá uma ajeitada nesse time, que afinal de contas está sendo montado agora. Quem começou o ano mal foi o São Paulo. Em Bragança Paulista, o tricolor pouco produziu diante dos donos da casa. O Bragantino foi melhor, garantiu os primeiros 3 pontos no estadual. Em Bragança Paulista, a estreia do São Paulo no Paulistão não foi nada boa. Robertinho cruzou e, como ninguém tocou na bola, Léo Jaime se apresentou e fez 1-0 o Bragantino. No segundo tempo, Sazinho arriscou de longe e meteu um golaço. Sem chances para Rogério Ceni. E ficou nisso. Bragantino 2, São Paulo 0. Tivemos boa posse de bola. Não sei nem quanto foi isso aí, mas faltou profundidade, né? Faltou um pouco mais de finalização, né, pro time, mas é uma coisa já esperada, começo de temporada, realmente os jogadores sofreram muito com a temperatura, mas claro que a gente tem que melhorar, mas isso na sequência do campeonato todos melhoram, com certeza. Falta, por exemplo, um homem de área, né? Porque o Luiz, a gente tem que tomar cuidado, né, com as contusões, né? Se a gente começar a exagerar muito com ele, a gente pode, né, ter problema com esse jogador. E se você perde a referência, você vai ter só jogador de lado do campo, né? E aí é a nossa grande dificuldade. Então a gente tem algumas posições que a gente está consciente que a gente tem que melhorar e claro que a gente está no mercado atrás, mas a dificuldade é grande, mas a gente vai conseguir trazer. Bom, a questão de não poder fazer também uma análise um pouco mais precisa vale para o São Paulo também. Quer dizer, um jogo de pré-temporada não dá para você considerar, não dá para você fazer uma análise rigorosa. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Agora, a questão é que, no caso do São Paulo, o que deixa uma certa preocupação é que o futebol foi o mesmo de quando terminou a temporada, Flávio. Mas o Muricy tem tempo aí para tentar consertar esse time. Eu acho que o problema foi exatamente esse. O ano passado, que foi ruim, ficou aquela coisa, de novo e tal. Mas não dá para fazer nenhum tipo de julgamento, não. É muito cedo. O São Paulo precisa de peças. O ano passado, o dia que o elenco de São Paulo era muito ruim, continuo com a mesma opinião. Piorou ainda um pouquinho mais, porque o artilheiro
jogador fraco, né? O Boi Bandido, mas ele foi embora. O Jadson não ser aproveitado, eu acho uma bobagem, deve ir embora também. Enfraquece e não trouxe ninguém de peso, efetivamente. E vai chegar quem? Pois é. O Luiz Ricardo é bom jogador, mas não é ele que vai fazer da diferença, como esse Álvaro Pereira também é bom jogador, mas não é um jogador que fazer diferença. Então o São Paulo precisa se assentar, mas acho que dá para melhorar, sim. Ontem ainda foi reflexo do ano passado. Sábado, no Pacaembu, o Palmeiras começou o ano do centenário com os pés direitos do Mazinho e do Allan Kardec. O linense até ameaçou aparecer como uma zebra vermelha e branca, mas no segundo tempo os atacantes palmeirenses brilharam e garantiram a vitória. Daí o escanteio batido, até bola chorou, gol! Gol! Anselmo, e o Linense sai na frente no Pacaembu, 1-0. O pequenininho vai pegando, olhou para a área, tentou lançar, lançou, agora a bola passou. Mazinho, gol! Golaço! Gol! Do Palmeiras na marca dos 13 minutos e meio. Abertura boa para um cruzamento, atenção na frente da área, tá lá do Gol do Verdão, gol do Palmeiras, agora a virada acontece a 22:50 do segundo tempo. Uma vitória na estreia, ela te dá um alívio por você ter feito os 3 pontos, mas também não vamos encobrir os erros que nós tivemos, né? Eu acho que essa vitória ela vai valer muito do que aquilo que a gente vai passar na semana, pelas dificuldades que nós tivemos, quando nós tivemos o posicionamento de uma forma, o adversário se postou de outra. Acho que essa correção que tem que acontecer durante a semana. Você acha que o Diogo, o Allan Kardec e o Leandro podem jogar junto no ataque? Pode. Acho que essa linha ofensiva é uma grande linha, começar a ter um envolvimento, um entrosamento, né? Diogo, Kardec, Leandro, mas isso vai ter que ser o aspecto no tempo ideal, na forma natural. Palmeiras, ao contrário dos outros, uma coisa gozada. Todo mundo cansou mais no final, o Palmeiras não. O Palmeiras começou mal, teve dificuldades e no segundo tempo ele reagiu. Ele esteve melhor e fez 2 gols, poderia ter feito até mais. Pegou um time que está há mais tempo, né, em fase de preparação. Não é o caso, por exemplo, do Bragantino, que terminou só uma semana antes do São Paulo, mas o Linense já faz tempo que estava se preparando. Então, um bom começo do Palmeiras. Palmeiras que ainda tem alguns jogadores para lançar, o Lúcio, que no meu modo de entender faz diferença. O Diogo ainda não estava na plenitude, falou ontem pra gente, está voltando agora e tal. Mas, enfim, um bom começo do Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem um time assentadinho, pode perfeitamente brigar pelo título do Campeonato Paulista. Também acho. Primeiro jogo da temporada, o Linense estava melhor preparado fisicamente, né? O Palmeiras teve dificuldades, mas mostrou o poder de reação, né? O Linense fez 1-0 e o Mazinho, a volta do Mazinho, é um jogador que... Tem gente que torce o nariz, mas eu acho um bom jogador. Acho que vai ser importante para o time do Palmeiras. Se não como titular, compondo o grupo, mas foi ele o nome do jogo na estreia do Verdão no estádio do Pacaembu. Na Vila Belmiro, Oswaldo de Oliveira colocou na estreia um Santos cheio de garotos vindos das categorias de base. E eles corresponderam à confiança do treinador. Gabigol foi o herói da primeira vitória santista no ano. Na estreia de Oswaldo de Oliveira no comando do Santos e com 6 jogadores da base na equipe titular, o time da Vila venceu o 15 de Piracicaba por 1-0. Gol da jovem promessa Gabriel, aos 40 minutos do primeiro tempo. A equipe teve uma movimentação boa no primeiro tempo, né? No segundo, realmente, o pessoal já estava bem sobrecarregado. Nós temos muito ainda para evoluir, né? É claro, e nesse primeiro estágio, principalmente a vitória vindo, a gente fica satisfeito, mas
Eu acho que nós temos que evoluir muito com isso. O que fica de, claro, vencer é sempre importante, e fica também uma garotada que, né, o Santos tem dado, não vou dizer que tem dado sorte, porque existe um trabalho na base. Ninguém revela um Neymar assim por acaso e num passado já não tão distante, o Robinho, o Diego e a garotada que está sendo revelada agora. É feito um bom trabalho na base e esse garoto Gabriel, por exemplo, estreou, já fez um gol, poderia ter feito o outro e serve de alento para o torcedor. Claro que você não pode queimar a garotada, mas o Santos tem um elenco experiente para mesclar com essa garotada e o Oswaldo Oliveira sabe muito bem como fazer isso. Se bem que essa experiência, o Montijo está caindo fora, né, Flávio? Mas eu acho que tem que sair mesmo. Se tem uma proposta boa, primeiro é legal para ele, vai resolver a vida dele, jogador de 28 anos, e o Santos vai se virar e vai repor e vai conseguir. Eu acho que o Santos, com essa molecada, dá certo, funciona, aí na Copa São Paulo está de novo funcionando. Então, meu amigo, depois que o Santos vendeu o Neymar, depois que o Santos vendeu o Pelé, perdeu o Pelé, né? O Pelé parou, qualquer um pode ser vendido. Então o Montijo deve cuidar da vida dele, acertar a graninha dele. O Santos também recebeu uma grana e toca a vida. Mais Campeonato Paulista. No sábado, Paulista de Jundiaí e Audax ficaram no 0-0. No domingo, em Itápolis, o Oeste estreou com vitória por 1-0 sobre o Penapolense. Rio Claro, Mojimirim e São Bernardo também venceram. Veja os gols. O São Bernardo derrotou o Botafogo por 1-0, o gol de Badia aos 43 minutos. Mesmo placar da vitória do Rio Claro sobre o Atlético Sorocaba. Rafael Costa marcou aos 33 minutos. O Sapão da Mogiana, o Mojimirim, derrotou o Comercial por 2-1. Vitinho fez 1-0 para o Mogi. Serginho ampliou aos 39. Tudo isso no segundo tempo. Já nos acréscimos, de cabeça, Rodrigo Jesus descontou para o time de Ribeirão Preto. Mojimirim, 2-1. A bola rolou pelo Brasil. Na Copa do Nordeste, os times baianos começaram o ano mal. No Rio de Janeiro, só o Flamengo venceu entre os grandes. E no Gauchão, o Grêmio foi derrotado na quente grama sintética do estádio Passo da Areia. No Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Gaúcho, São José derrotou o Grêmio, gol de Jean Lucas, aos 33 minutos de jogo. O Internacional venceu o São Luís, 2-0. Cláudio Vinck fez o primeiro e Ailon definiu o placar. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco estreou com um empate diante do Boa Vista. Reginaldo abriu o placar para os vascaínos. Cascata deixou tudo igual no segundo tempo. Empate também entre Resende e Botafogo. O Resende fez 1-0 com o Giovanni Maranhão. E Renato deixou tudo igual, 1-1. O Madureira venceu o Fluminense. Robert abriu o placar, 1-0 Madureira. O Fluminense empatou com o Leandro Eusébio. E Michael virou o jogo, 2-1. Carlinhos empatou para o Madureira, 2-2. E Alan, no comecinho do segundo tempo, definiu o placar. Madureira 3, Fluminense 2. O Flamengo derrotou o Audax. O Wellington fez o único gol da partida. Flamengo 1, Audax 0. Pela Copa do Nordeste, o Vitória foi goleado pelo América de Natal na estreia. Rafinha fez o primeiro. Alfredo marcou o segundo ainda no primeiro tempo. E o mesmo Alfredo, aos 17 no segundo tempo, definiu o placar. Vitória 0, América 3. O CSA também goleou o Bahia. Jefferson Maranhense fez 1-0 para o time alagoano. Mineiro ampliou, 2-0. Daniel Costa fez o terceiro, ainda na primeira etapa, 3-0. Rafinha descontou no comecinho do segundo tempo, mas Josimar definiu o placar. CSA 4, Bahia 1. O Botafogo da Paraíba recebeu o Sport, fez 1-0 com Frontini. Felipe Azevedo empatou no segundo tempo. Botafogo paraibano 1, Sport também 1. Copa do Nordeste é legal, é a Lampions League, né? Bem legal. Agora, o Campeonato Carioca é uma vergonha. Olha, 15 milhões de reais foi o que a Federação Carioca faturou com esse campeonato. Venda de direito de televisão, comerciais, essa coisa toda. Repassaram 7 para os clubes e apresentam esse lixo de campo. 2 campos, aliás. O campo do Madureira é uma piada. Se eu fosse o Fluminense, eu falava com o Flávio Sveiter e cancelava o jogo. Tirava os pontos. Dá para entrar no STJD? Dá por lá no STJD, qualquer coisa do Fluminense ele pega. Mas olha que lixo, ó. Um lixo de campo. E o jogo onde o Botafogo jogou também é outra porcaria. É ridículo o negócio, é vergonhoso. Olha isso, vergonhoso.
Mas, enfim, esse tipo de coisa eles não fazem. Mas não precisa também, né? Porque os caras são reeleitos por aclamação, não tem problema. E por falar em vergonha, tem a história aí do empréstimo da CBF para a Portuguesa. É assunto daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Copa São Paulo de Futebol Júnior, as semifinais da competição estão definidas. Corinthians e Santos são os representantes paulistas. Fluminense e Atlético Mineiro representam Rio de Janeiro e Minas Gerais. Veja os gols que deram a classificação a esses 4 gigantes do futebol brasileiro. A garotada do Santos segue embalada na luta pelo bicampeonato da Copa São Paulo. Jogando na Arena Barueri, o Peixe atropelou o Taboão da Serra na manhã de sábado e foi o primeiro clube a garantir vaga na semifinal da Copinha. 3-0, com gols de Paulo Ricardo, Serginho e Diego Cardoso de pênalti. Os meninos da Vila agora enfrentam o Atlético Mineiro, que não tomou conhecimento do São Paulo e abriu 2-0 ainda na primeira etapa com o Nolasco, aproveitando a falha da defesa são paulina, e Carlos, nesse belo chute de fora da área. O tricolor esboçou uma reação no início do segundo tempo e diminuiu com o sul-africano Tai. Mas o Galo voltou a marcar com Iago, Eduardo e Dodô. 5-1 e classificação dos mineiros à semifinal. Quem também avançou, mas não teve vida fácil, foi o Fluminense, que ficou no 0-0 contra o Internacional no tempo regulamentar e conseguiu a classificação só nas penalidades. Com 2 defesas do goleiro Matheus, o Flu venceu a disputa por 6-5 e carimbou a vaga para a semi. O adversário dos cariocas será o Corinthians, que precisou de apenas 3 minutos de jogo para eliminar o Paraná. Malcom fez o único gol da partida e garantiu o timão entre os 4 melhores. As semifinais acontecem amanhã. Gente, é o seguinte, agora falando sério, você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, o seu fax, seu sinal de fumaça, o seu alô para a nossa equipe e nossa galera. O Twitter é @Gazeta Esportiva, lá você encontra os nossos Twitters também. Você também pode visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/AgazeteEsportivaTV e no Facebook, hein? A página facebook.com/GEsportivaNet. O caso do rebaixamento da Portuguesa ganha um novo capítulo neste domingo com a revelação de uma oferta de empréstimo de dinheiro da CBF ao clube com a condição de que a Lusa aceitasse disputar a Série B. A informação foi levantada pelo canal ESPN Brasil. Segundo Ilídio Lico, presidente da Rubro Verde, foi a Portuguesa quem pediu um empréstimo de 4 milhões de reais à Confederação. A CBF aceitou repassar o dinheiro ao clube, mas impondo condições, entre elas a de renunciar de forma irrevogável ao direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2014, mesmo que fossem concedidas liminares à equipe. A Portuguesa também teria que quitar a dívida até 2015. Em entrevistas na manhã de hoje, o presidente disse que não aceitou a oferta da CBF e ficou revoltado com a proposta, que considerou indecente. O diretor jurídico da Portuguesa disse que denunciará a CBF ao Ministério Público. O STJD também afirmou que cobrará explicações da entidade máxima do futebol brasileiro. Bom, Celso e Flávio Prado, que falar sobre mais esse capítulo, esse drama, né, dessa história da Portuguesa? Sinceramente, na verdade, ofende o torcedor brasileiro. Gente, é como se a alegria, a tristeza de quem paga o ingresso e vai a um estádio para torcer pelo seu time pudesse ser comprado. Quer dizer, a gente sabe o que aconteceu no final do ano. A Portuguesa errou, é verdade, mas a gente sabe também o peso que tem uma camisa na decisão do STJD. A Portuguesa perdeu uma condição que ela conquistou no campo para o tapetão e vai ter que disputar a Série B. Claro que ações na Justiça Comum vão acontecer independentemente deste gesto da CBF. Agora, isso depõe, se já é um escândalo que aconteceu no final do ano, Flávio, esse tipo de comportamento depõe ainda mais contra a imagem do futebol brasileiro num ano de Copa do Mundo. Ou seja, se tentou um acerto, um acordão. Certa vez, conversando com um importante técnico do futebol brasileiro, disse assim: vocês não sabem
10% do que acontece nos bastidores. Aliás, o repórter é muito bem informado, sabe 5% de tudo o que acontece. Essa sujeira, essa nojeira da CBF, o que isso chama? Chama suborno. Ó, eu te empresto desde que você aceite as minhas condições. Calha a boca. Pequeno detalhe, o dinheiro não é da CBF. A CBF não fatura nada. A CBF não tem time, não tem elenco, não tem nada. A CBF é uma tranqueira que os clubes aceitam, não sei porquê, como seu intermediário, com um monte de coisa. Tem um monte de dinheiro dos clubes, empresta para o clube e ele fazia a gentileza de não cobrar juros sob determinadas condições. Felizmente, isso veio à tona. Se fosse uma situação séria, um país sério, efetivamente, isso é caso de impeachment. Né? Isso é suborno, isso é corrupção. Aqui no Brasil provavelmente não vai acontecer coisa nenhuma. Mas a gente, mais uma vez, nenhuma surpresa, nenhuma novidade, mais uma vez a gente vê que tipo de dirigente está no nosso futebol. Você ficou surpreso com isso? Não, nem eu. Normal. É isso que eles fazem toda hora. Cheira mal, é nojento. Vou de novo falar. O caso da Portuguesa não foi um acidente, não foi um erro, foi uma coisa premeditada. Tem gente da Portuguesa envolvida? Provavelmente. E tem gente envolvida, veio de Fluminense, passa por Flamengo, até dizem que passa até Flamengo. Na verdade, quem perdeu dentro do campo foi o Fluminense, e o Fluminense tem antecedentes. Foi uma coisa premeditada. Mais um detalhe. Ontem eu recebi um e-mail de um rapaz que mexe com estatística. E ele disse o seguinte: desde que o Campeonato Brasileiro existe, desde 2003, são 10 anos. Sabe quantos casos nós tivemos como esse da Portuguesa? Em 10 anos, 5. Do jogador está suspenso de jogar. 5. Teve uma série de situações de irregularidade, mas assim, suspenso no jogo e jogar. 5. Os 2 primeiros foram do mesmo time, foi da Ponte Preta. Ela colocou num jogo e no outro, ou seja, é o mesmo caso, eles não lembravam. Em 2003, o jogador Roberto, puseram 2 vezes o mesmo jogador. Depois teve o Grêmio Prudente contra o Flamengo, colocou um jogador. Depois, só esses 2 casos no mesmo dia, na mesma rodada. A probabilidade disso acontecer, por acaso, é a mesma de você ganhar na Mega Sena com R$20. E é muito mais provável cair um raio na cabeça de uma pessoa do que acontecer essa situação. Eu estou falando em estatística. Ou seja, é óbvio que houve mutreta. E é óbvio que estão querendo consertar, estão querendo meter cala a boca. É assim que funciona o futebol brasileiro. É assim que funciona essa mal cheirosa CBF. Aliás, se fizer uma investigação de tudo que a gente ouve nos bastidores, que teria acontecido nesse final de ano, Flávio, uma investigação rigorosa mesmo, olha, eu estou confiando muito no doutor Roberto Senise, o promotor. Vai dar muito o que falar. Assim, é escabroso o que a gente ouve. Não dá para saber o que é verdade, o que é mentira, mas tem que investigar. O meu sogro, um senhor português, inteligente, esperto, ele dizia assim: meu caro Flávio, guarde bem isso. No amor e no futebol, o que parece é. Olha a frase. No amor e no futebol, o que parece é. Se você acha que está tomando um gaio, provavelmente está. E se você acha que a coisa é mal cheirosa, no futebol, provavelmente é. O Santos já tem duelo pelo Paulistão marcado para amanhã. O Peixe vive a expectativa de perder o Meia Montijo, que pode ir para o futebol chinês. Esse foi um dos assuntos da entrevista com o herói da estreia do estadual, Gabigol. Gabriel Barbosa, ou simplesmente Gabigol, uma das maiores revelações santistas após a saída de Neymar para o Barcelona. O garoto, de apenas 17 anos, inaugurou a temporada santista anotando um gol. Um gol importante, afinal, foi ele que deu a vitória ao Santos na estreia do Campeonato Paulista contra o 15 de Piracicaba. Muito feliz pelo gol, graças a Deus consegui ajudar o time com esse gol. É um gol muito importante. Arouca, Cícero e Montijo, lesionados, não foram a campo. Por isso, Oswaldo de Oliveira deve escalar um meio de campo diferente, com Cicinho improvisado no setor e Thiago Ribeiro jogando um pouco mais recuado. O argentino Montijo está de saída do Santos. O seu destino deve ser o Shandong Luneng da China, clube do técnico Cuca. Em contrapartida, quem deve chegar ao Peixe é o meia Lucas Lima, que pertence ao Internacional de Porto Alegre e disputou a última Série B pelo Sport. E sobre a provável ausência do armador argentino, Gabigol lamentou. O Montijo é um grande jogador, eu acho que não sabemos se ele vai jogar ou não, mas o Montijo é nosso camisa 10 e espero que ele possa voltar logo.
Apesar de ter anotado seu gol contra o 15, a atuação de Gabriel ficou marcada também por este gol perdido, que o mesmo admite. Poderia ter feito melhor. Podia ter chutado rasteiro, podia ter tocado, como também podia ter dado a cavadinha. Pena que não pôde sair o gol. Sei que eu errei, depois vi o lance. Tenho certeza que na próxima eu vou pensar melhor e poder dar o passe. Vou fazer o mais simples. Agora, o Santos volta suas atenções para a sequência do Paulistão. E nesta terça-feira, enfrenta o Grêmio Osasco Audax, às 7h30 da noite, no Pacaembu. O Vestibular Social da Faculdade Drummond é um programa que já colocou mais de 22 mil alunos em salas de aula e você pode ser o próximo. Agora são mais 2 mil bolsas de até 100% em mais de 30 cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia. São bolsas oferecidas diretamente pela Faculdade Drummond, sem intermediários, e tem mais. Todos os cursos da Faculdade Drummond têm conceitos de excelência no MEC, além de ter o melhor curso de pedagogia da cidade de São Paulo, com nota máxima no ENAD. A Faculdade Drummond tem uma filosofia atualizada, trabalho planejado, professores mestres e doutores. Tudo o que você precisa fazer é ir bem no vestibular. Então inscreva-se, boa sorte, afinal só depende de você. www.vestibularsocial.com.br. As inscrições são gratuitas. Corra que ainda dá tempo. A prova é neste sábado, dia 25 de janeiro. Dê uma chance para o seu futuro. Vou repetir, dia 25 de janeiro. Acesse www.vestibularsocial.com.br. O Palmeiras voltou aos treinamentos hoje. Na quinta-feira, o Verdão encara o Comercial fora de casa e pode ter novidades na equipe. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Foi uma estreia importante no Campeonato Paulista, ainda com a equipe longe do ideal, cheia de improvisações, mas uma vitória de virada sobre a Linense. Depois de folgar no domingo, a equipe se reapresentou em 2 períodos na academia de futebol. E com boas notícias, 3 jogadores que estavam em fase final de fortalecimento muscular apareceram em campo. O paraguaio Mendieta, o volante Eguren e o chileno Valdívia foram as grandes novidades do dia por aqui. O técnico Gilson Kleina comemora a semana extensa de trabalho, até o próximo compromisso, que será apenas na quinta-feira contra o Comercial, na cidade de Ribeirão Preto. E sonhando também com mais 2 reforços. Bruno César, o meia, que já tem inclusive salários acertados com a diretoria do Palmeiras, e o lateral direito Moreira, o paraguaio, que era já tido como descartado, mas agora aparecendo um grupo de empresários querendo bancar a negociação. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Tava nevando aqui. Tava nevando. O Bruno César seria uma força interessante, né? Bruno César Palmeiras já fica com a coisa, já fica engraçado aí, já começa a dar uma cara legal. O Palmeiras está se mexendo. Tá valendo a pena. Levando em consideração a limitação em termos criativos do Palmeiras, de repente você tem Bruno César, tem do Valdívia, acho que chega para solucionar o problema. Já ajuda. Criatividade, pelo menos no papel, não vai faltar. O Corinthians também voltou aos treinamentos, de olho no próximo compromisso pelo Paulistão. Veja as notícias do Timão com Alexandre Silvestre. Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva, não temos imagens da reapresentação do Corinthians, porque demorou muito para o treinamento dessa segunda-feira ser aberto à imprensa. Mas temos sim informações importantes a respeito do todo-poderoso Timão, que estreou com vitória no Campeonato Paulista ontem, 2-1 em cima da Portuguesa no Canindé, no clássico de abertura do Paulistão 2014. O técnico Mano Menezes não deve mexer muito nesse time base que começa a temporada. A exceção pode estar na lateral direita, já que o Edenilson está com as malas prontas para a Itália, acertando os últimos detalhes da transferência dele para a Udinese. Com isso, o garoto Diego Macedo, que já estava no elenco do Alvinegro, deve ganhar uma oportunidade no jogo desse meio de semana. Compromisso do Corinthians de quarta-feira é mando do Timão, porém será no interior do estado, diante do Paulista, em Americana, no estádio Décio Vita, porque o Corinthians tem que cumprir a punição de um jogo imposta pela Federação Paulista, porque na final do Campeonato Paulista do ano passado, torcedores do Timão acenderam sinalizadores nas arquibancadas do estádio.
estádio. O técnico Mano Menezes ontem já falava em aproveitar o Fagner, lateral direito que vem do Vasco da Gama, que ainda não foi apresentado oficialmente, mas que deve ser preparado para o clássico da 4ª rodada do campeonato estadual, jogo contra o Santos. É a ideia do Mano poder utilizar o Fagner e também, quem sabe, o Bruno Henrique, jogador que vem da Portuguesa, também contratado por essa diretoria para reforçar o Corinthians daqui para frente. O jogador de meio de campo, o Bruno Henrique volante e o Fagner lateral direito. Um abraço. O Fagner me parece uma boa, revelado pelo próprio Corinthians, foi bem no Vasco. Acho que o Corinthians resolve o problema da lateral direita, uma vez que o Edenilson vai sair, né? Tá indo embora mesmo. E olha que ele jogou bem ontem de novo no setor. Era uma bela partida do Edenilson. Jogou, hein? Talvez vai porque que machuca, pô. Machuca no jogo de pré-temporada, brincadeira, né? Pois é. Mas acho que não tem jeito mesmo. O destino dele é o futebol europeu. Vai com Deus. Tem que aproveitar a vida, aproveitar a chance. Vai ficar disputando o Campeonato Paulista? Vai embora, Edmilson. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você concorda que a Copa no Brasil será a melhor de todos os tempos? Será melhor para quem não vai trabalhar, né? Que vai ter folga. Não, 62% dos votos. Claro que não, né? O programa de hoje termina aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã, às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Até amanhã. Abraço, tchau. Você mandou um beijo.